Notícia nada boa no Flamengo para a final de domingo. Vamos comentar sobre isso, o Gabigol mudando de ideia há poucos dias da final, Pedrão. Várias outras notícias do Flamengo. Toca aí, meu parceiro, minha parceira, Togo. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo finalizou o seu penúltimo treinamento antes da final contra o Atlético Mineiro, depois de amanhã, conhecido também como domingo, às 4 horas da tarde, diretamente da Arena MRV. Amanhã nós estamos madrugando e partindo estrada dentro para chegar em Minas Gerais de Novo Belo Horizonte para fazer essa cobertura mais do que especial para vocês. O argentino Carlos Alcaraz, nos bastidores ali da Flá TV, citou uma inspiração no chileno volante Eric Pulgar e compara a craque após gol anulado pelo Flamengo. Batida de Pirlo. Meia argentina afirma que tentava sempre imitar a forma com que o camisa 5 pega na bola. Em entrevista à Flá TV, o meia argentino disse que imitou Eric Pulgar na hora de acertar um lindo chute e comparou o rubro-negro chileno ao craque italiano Andrea Pirlo, ídolo da Juventus, clube que Alcaraz também defendeu. E o Alcaraz falou: "Eu sempre tento copiar a batida do Pulgar. Com o Davi Luiz, brincamos com ele dizendo que ele tem uma batida muito parecida com a do Pirlo. Justamente quando chutei como Eric, por sorte eu fiz o gol, mas depois foi anulado. Mas não importa, estou feliz pela atuação da equipe." Sobre a finalíssima, apesar da boa vantagem construída no Maracanã por 3-1, Alcaraz cobrou uma grande partida de si e de seus companheiros na busca pelo pentacampeonato da Copa do Brasil. E ele disse, o argentino: "Agora temos que focar no domingo. Vai ser uma partida muito difícil, mas sabemos que somos Flamengo e temos que propor o jogo. Temos a vantagem de 2 gols e temos que fazer uma grande partida para levar o troféu para o Maracanã e festejar com a nossa torcida." Flamengo e Atlético Mineiro definem o título da Copa do Brasil às 4 horas da tarde, horário de Brasília, no domingo, diretamente do estádio do Maracanã. Vai ganhar ou vai perder? Vai ganhar. Só existe a vitória. E vão para cima da equipe do Atlético Mineiro. Pelo lado de Belo Horizonte, atleticanos se animam porque desde a inauguração da Arena MRV, o Atlético não sabe o que é perder um jogo nos torneios mata-mata como mandante. São 12 partidas, 10 vitórias e 2 empates em jogos pela Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro. Mas tem que lembrar pra galera lá que, mesmo com a vitória o Flamengo ganha, com o empate o Flamengo ganha. Então, e outra coisa, esse negócio de que, porque desde a inauguração não perdeu, no mata-mata, isso aí, meu amigo, tabus foram feitos para serem quebrados. E outra coisa, tem um detalhe: o Atlético, Arena MRV, ainda não foi palco de um título. Então o primeiro título da história da Arena MRV pode ser do Flamengo, viu? Isso aí ninguém vai apagar. A primeira vitória do confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro da Arena MRV foi do Flamengo. Então o retrospecto é 0 derrotas do Flamengo, 0 empates e 1 vitória do Flamengo. E título, ele não tem lá ainda não, hein? O primeiro pode ser do Flamengo, hein? Abre o olho dos 6 aí, hein? E aí, pessoal, o Atlético venceu por 3 gols, 8 vezes no ano. No entanto, a maioria contra times bem inferiores. Meteu 4 no Democrata, meteu 3 no Ipatinga, meteu 3 no Cruzeiro, meteu 4 no Caracas, meteu 3 no CRB, meteu 3 no Red Bull Bragantino, meteu 3 no River Plate. Mas Flamengo não é River Plate não, viu? E não tem Davidson, não tem Fausto Velho, e o Flamengo também não tem uma pancada de jogador. Ainda tem isso também. Mas vamos avançando. Rapaz, tá chovendo pra carilha aqui no Rio de Janeiro. Há 15 anos, o Flamengo vencia o Atlético no Mineirão com olé, grito de campeão e gol olímpico. Há 4 rodadas do fim, com o ídolo Andrade ainda na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, torcedores cantavam vitória antes da hora e se deram bem um mês depois. O Flamengo tem disso. Quando deixa chegar, a força é muito grande. Foi aquele jogo do Flamengo, o Flamengo abre o placar lá no Mineirão, gol olímpico do Pet, depois o Maldonado faz um gol que ele finge chutar e depois chuta,
mete o 2-0 pro Flamengo, depois o Adriano Imperador completa com gol de cabeça. Eu lembro como se fosse hoje esse jogo, eu estava no quarto da minha casa, lá da minha mãe, e eu gritava, eu comemorava assim de forma absurda, porque eu nunca tinha visto o Flamengo realmente disputar um título brasileiro. Tinha visto o título de 2006, mas o Flamengo sempre disputava para não cair, aquela coisa toda. E o Flamengo foi lá e venceu aquele brasileiro de 2009, que foi muito marcante para minha infância, foi bem bacana, foi bem legal esse título brasileiro do Mengão. Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, classificou como ruim o calendário proposto pela CBF para 2025, que iniciaria os estaduais no dia 8 de janeiro. O dirigente alega que o calendário prejudica o futebol brasileiro. Ele quer discutir mais para preservar os estaduais. O Paulistão é o maior dos estaduais, com 16 datas e renda muito mais alta, aponta o All Sport do Rodrigo Mago. Meu amigo, esse calendário já tá uma bosta pro futebol brasileiro. Você quer piorar ainda mais esse calendário? Dizendo que, porque são 16 datas, tem que preservar o estadual, que se dane estadual. O estadual é uma verdadeira bosta para o Flamengo e para os grandes clubes, que deveriam entrar depois no campeonato estadual. Espero que em algum momento chegue algum louco e imploda esses campeonatos estaduais que prejudicam o futebol brasileiro. Depois o Flamengo pede um monte de jogador para a seleção porque não tem calendário e fica tudo apertado por conta de campeonato estadual, que não vale nada. A gente faz a cobertura, a gente vai lá, mas a verdade é que não vale nada. O que vale mesmo são os clássicos, e aí se não ganha, a torcida fica puta e coisa e tal, mas depois se vence o brasileiro, vence uma Libertadores, a torcida nem lembra mais do que foi campeonato estadual. Essa é a grande realidade. Mas vamos avançando, pessoal. 3 jogos fora de casa em novembro. O Mais Queridos enfrentará uma sequência de 3 dos 4 próximos jogos fora do Rio de Janeiro. O primeiro duelo é contra o Atlético Mineiro, fora de casa, confronto válido pela Copa do Brasil, seguido por um confronto também contra o Atlético Mineiro no dia 13 de novembro no estádio do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E para fechar o mês, o Flamengo visita o Cuiabá, em Cuiabá, e depois visita a equipe do Fortaleza em Fortal. Ambos válidos pela competição nacional, partidas importantíssimas. O Flamengo tem que seguir vencendo, o Flamengo precisa seguir vencendo para que realmente esteja no topo nessas competições, beleza? Vazou o segundo jornal L'Équipe da França a pontuação no prêmio de melhor jogador do mundo. E a diferença entre Vinícius Júnior e Rodri, que roubou o título de melhor do mundo do Vinícius Júnior, é de 41 pontos. Rodri teve uma pontuação de 1.170 pontos, enquanto Vini teve uma pontuação de 1.129 pontos. Informação do L'Équipe, um dos maiores roubos, assaltos da história do futebol mundial. Uma verdadeira vergonha foi essa situação aí do Vinícius Júnior. Na manhã desta sexta-feira, segundo Gustavo Henrique dando choque, um grupo de renomados juristas compostos por advogados, desembargadores e procuradores, dentre outros, todos sócios do Flamengo, se juntaram ao presidente da OAB da RJ, Luciano Bandeira, para reafirmar o seu apoio ao candidato da situação, Rodrigo Dunch, chapa de número 3, para as eleições à presidência à frente do Flamengo, galera. Olha as eleições do Flamengo borbulhando mais que aquela água fervendo. Você vai passar aquele cafezinho agora mesmo. Cafezinho agora, hein? Cairia muito bem. Vamos lá. Mesmo lesionado desde o dia 4 de setembro, o atacante Pedro é o jogador com mais participações em gols em competições nacionais e internacionais nesta temporada de 2024. O camisa 9, em apenas 31 jogos, participou de 26 gols. Pedro tem Yuri Alberto na sua cola com as mesmas 26 participações, mas em 41 jogos, 10 jogos a mais do que o atacante do Flamengo.
Flamengo, o Pedro tem 26 gols e o Roberto tem 26 também, mas com 10 jogos a mais. Estevão tem 21 gols em 35 partidas, também já ultrapassou o número de jogos que o Pedro. Hulk tem 21 gols em 35 partidas e Savarino tem 20 em 41 partidas. O Pedro é simplesmente absurdo na temporada 2024 e olha, teria que estar presente naquela negócio de seleção de bola de prata, seleção do campeonato, mesmo estando lesionado. De tão absurda que foi a temporada do Pedro, negócio realmente absurdo. Coleção do Flamengo em homenagem ao Dia da Consciência Negra, já foram todos esgotados. A camisa, o boné, a camisa feminina, a camisa infantil, já vendeu tudo. Pelo menos no site do Flamengo já tá tudo vendido, rapaz. Mas lógico, você pode encontrar a camisa, o manto rubro-negro, através das lojas Espaço Rubro-Negro. Luiz Araújo é quem tem mais chances de jogar contra a equipe do Atlético Mineiro domingo, pela final da Copa do Brasil. O atacante já se recupera da cirurgia na cartilagem do joelho, enquanto o De La Cruz tem um processo mais cuidadoso depois da nova lesão muscular. O pessoal está com mais cautela em relação ao De La Cruz. De La Cruz não está confirmado ainda, mas a expectativa é que o uruguaio pelo menos esteja à disposição do banco de reservas do Flamengo para, né, tá precisando, entra no jogo aí. Porque muita gente, inclusive eu, vem criticando em alguns aspectos o Felipe Luiz, coisa que ele não fez contra o Cruzeiro. Ele alterou, ele substituiu rápido, até porque ele tinha mais jogadores à substituição. Mas para ele mudar rápido, tem que ter mais gente no banco também, né? Não adianta pegar um monte de garoto da base, vai lá, garoto, resolve essa bomba aí pra gente aí. Não adianta fazer isso, né? Então isso é importante, ter o Luiz Araújo, você tem o De La Cruz, que o Flamengo pode fazer substituições ali realmente mais fortes no seu elenco. Notícia preocupante para a final da Copa do Brasil. Flamengo lidera decisões desfavoráveis no VAR. Flamengo e Corinthians são os clubes com mais decisões desfavoráveis em consulta ao VAR do Campeonato Brasileiro. Ambos têm 10 lances contra. Internacional e Atlético Mineiro seguem com 9 desfavoráveis cada. Portanto, o Flamengo é o clube mais prejudicado do futebol brasileiro pelo VAR. Da CBF, uma verdadeira de uma vergonha. O Flamengo, aquele lance lá, era para ter sido gol do Flamengo. O jogador do Cruzeiro chuta a bola em direção ao Alcaraz, originando um novo lance. Então não tinha nada de impedimento naquele lance. Era como se um jogador pegasse e desse o pau do adversário, desse o passe para um jogador teu que tá impedido. Ah, tá impedido. Não tá impedido, a bola veio do jogador dos caras, como é que tá impedido? Né? E tem que reclamar, tem que chorar mesmo, porque é o jogo mais importante da temporada e é assim que funciona o futebol brasileiro. Quem bate mais forte na mesa, né, realmente é quem tem razão, tem que tacar pressão para cima do árbitro, não tem jeito, é esse o futebol brasileiro. CBF usou o quarteto com o árbitro, 2 assistentes e VAR das federações do Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná, Rio Grande do Norte, para o jogo de ida do confronto da final da Copa do Brasil. No entanto, no segundo jogo, na final entre Atlético Mineiro e Flamengo, em Belo Horizonte, o quarteto principal será todo da capital paulista, São Paulo, liderado por Rafael Claus, que tem um histórico de desfavorecimento ao Flamengo, principalmente recente. Não acho o Claus um árbitro ruim, acho um árbitro em decadência, já foi melhor, deixa o jogo correr, que é favorável para a equipe do Atlético Mineiro. Enfim, mas vamos ver como é que vai ser essa bagaça aí dentro do campo no domingo, conhecido também como depois de amanhã. Já tô ansioso para esse raio desse jogo aí, vou te contar uma história. Dívida líquida do Flamengo aumenta em 395 milhões em 2024 e chega a 562 milhões. No fim de 2023, esse valor era de 167 milhões, após o rubro-negro reduzir em quase 90% a sua dívida histórica. O aumento se deu por conta de reforços, da compra do terreno para a construção do estádio e do baixo valor arrecadado com a venda de atleta. Teve o Wesley, por exemplo, estava para ser vendido por 20 milhões de euros, acabou ficando no Flamengo e está ajudando bastante o Flamengo, futebolisticamente falando.
Considerando as receitas do Flamengo, essa dívida líquida, total do passivo menos o dinheiro a receber, não significa uma crise financeira, já que o valor representa 0,4% da arrecadação anual de 2023. A compra de De La Cruz, 90 milhões à vista, e o terreno, 147 milhões à vista, geraram uma redução enorme no caixa do clube. No fim de setembro desse ano, o Flamengo tinha apenas 23 milhões e 900 mil em caixa livre. No fim de 2023, o valor era de 234 milhões e 500 mil reais. A maior parte da dívida é por conta da compra de jogadores, 363 milhões e 800 mil reais. Desse total, 207 milhões têm de ser pagos até em um ano. O próximo presidente do clube terá uma situação mais apertada de finanças, apesar de estar longe de uma crise financeira, aponta aí o Rodrigo Matos do portal UOL Sport. O Mauro César, através do seu canal no YouTube, disse que o Flamengo vai precisar vender jogadores. Esqueçam a possibilidade de grandes contratações para 2025, independente de quem venha a ser o novo presidente do clube. A tendência é que o Flamengo não faça mais grandes contratações para 2025. O Flamengo tem que recuperar quem está lá e deve perder um ou outro jogador, aponta o Mauro César Pereira. Então ficaremos atentos a essa situação, até porque nós não queremos, lógico, que o Flamengo volte a ser aquele Flamengo de outrora. O Bruno De Laurentiis, que é um cara muito atento às finanças do clube, tuitou o seguinte: sobre o endividamento do clube, em mais de 395 milhões até setembro, não fico preocupado. Houve a deliberação do Conselho autorizando a compra do terreno que, entre leilão, perícia e acordo, custou mais de 170 milhões à vista, tal qual a compra de De La Cruz. O problema são os gastos na janela para aumentar o número de atletas como Gonçalo Plata e Alcaraz, além dos 32 milhões de euros na primeira janela, depois de uma enxurrada de lesões. Isso aumentou o endividamento e está parcelado. Mas isso pode ser remediado com a venda de Wesley e Fabrício Bruno, que somados receberam oferta de 200 milhões cada. Os valores aplicados em Alcaraz e Plata foram muito acima do orçamento da temporada. E o Flamengo fez essas contratações, sobretudo, porque teve um monte de lesões. Então vamos torcer para que no ano que vem o Flamengo coloque o pezinho no chão. Vai ter menos contratação, lógico. Acredito que deve chegar um ou outro jogador. Não deve ter uma grande contratação, mas tem que manter o clube saudável financeiramente. Nós, rubro-negros, sabemos isso mais do que todo mundo, pelo que a gente passou. Hoje, o desejo do Gabigol é seguir no Flamengo, mas com um contrato de 4 a 5 anos com luvas. A diretoria rubro-negra aguarda o final da Copa do Brasil, mas depende também da eleição do clube, no dia 9 de dezembro, para decidir se fará uma nova oferta ao Camisa 99. Inclusive, tive contato com a fonte que disse que vão enrolar a gente até o dia 9, tá? Falou isso sobre o Gabigol. Diante da incerteza sobre a renovação, Gabigol tem Cruzeiro e Santos como opções no Brasil. O Cruzeiro busca atacantes para 2025 e não descarta a investida em Gabigol. As conversas entre as partes podem ganhar força após as finais da Copa do Brasil e Sul-Americana. No Santos, com a volta à Série A, o Camisa 99 tem boa avaliação. A promessa é a retomada das conversas iniciadas pelo presidente Marcelo Teixeira no meio do ano, mas o clube enfrenta limitações financeiras. Então vamos ficar atento a isso aí. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.